Eu não vou te obrigar a gostar do episódio, até porque eu odeio gente que faz isso, mas se você não assistiu ou não quer assistir, dê uma chance, pois esse episódio é lindo. Então hoje eu vou fazer um breve resumo desse episódio que é lindo, e eu também vou explicar o porquê os fãs e os críticos consideram e a Buttercup, mais conhecidos como os pais da Applejack. Mas a tia Golden Delicious acaba revelando uma informação muito importante. Calma aí, deixa eu ler o nome dele. Burnt Oak, pois ele era o melhor amigo do pai deles. Então eles vão até esse cara, peras. Então o pai da Peanut Butter ia dar uma bronca nela, só que ele foi lá e assumiu a responsabilidade. E foi a partir desse momento que eles se apaixonaram. E daí eles vão até a Senhora Cake, que era amiga de infância da Peanut Butter. Daí ela conta que quando as duas eram mais jovens, a Peanut Butter ajudava ela, mas ela não foi a única, pois a vovó Smith também viu, e ela ficou muito brava com o Brad Mac. Daí corta pra uma cena onde eles já estão em outro encontro, e então eles começam a trocar presentes. E o presente da Peanut Butter é uma música. E daí está na hora do Brad Mac dar o presente dela. Daí ele mostra que ele fez um desenho numa pedra com as kill marks deles. Mas aí depois mostra uma cena onde o pai da Peanut Butter falou que eles iriam se mudar pra outra cidade. E daí ela conta do dia que os dois se casaram. Porém, durante a cerimônia, o pai da Peanut Butter aparece. E a vovó Smith também. E os dois na mesma hora acabam descobrindo sobre o romance dos dois. O pai da Peanut Butter fica muito pistola, mas ela bate o pé e fala que vai. E ele só simplesmente some. Mas ao contrário do pai da Peanut Butter, vulgo avô da Applejack, a vovó Smith é bem acolhedora com a Peanut Butter. E depois de saber sobre toda essa história, a Applejack, Applebloom e Big Macintosh vão até o pai da Peanut Butter, que é aquele mesmo senhorzinho que tava vendendo geleia no início do episódio, e eles o levam até a vovó Smith, para que os dois pudessem pedir desculpas. E o episódio termina com todos os cinco contemplando a árvore que a Peanut Butter e o Brad Mac plantaram no dia do seu casamento. O melhor episódio de toda a série. Eu assisti todos os episódios de My Little Pony Terrier Tale. Assim, só pelo fato de eu estar fazendo um vídeo sobre a G5, vai ter gente vindo reclamar. Mas assim, é praticamente impossível falar sobre qualquer coisa da G5 sem ter alguém reclamando. Se falar mal reclamam, se falar bem também reclamam. Se apenas falar sem dar nenhuma opinião, eles também reclamam. Então eu vou tomar o mínimo de cuidado possível, pois eu amo ver os textões de gente revoltada nos comentários dos vídeos. Mas voltando ao assunto, My Little Pony Terrier Tale é um desenho derivado da quinta geração de My Little Pony, no qual os episódios consistem em curtas de menos de 5 minutos, sem muita continuidade. Ou seja, se alguma coisa acontecer em um episódio, não vai fazer diferença nenhuma no próximo episódio. Nesse desenho temos sim várias coisas que são conectadas ao filme e aos especiais de 40 minutos do Make Your Mark. Mas antes de eu analisar alguns episódios e falar o que eu achei da série, eu já vou me adiantando e falar o que eu acho da quinta geração em si. Pra mim ela não supera a G4, ou a Amizade Mágica, como você preferir chamar, mas eu não odeio ela. Pra mim é um desenho neutro. E durante a review eu também não vou focar muito no que os fãs acham sobre o desenho, então vamos começar. E o primeiro episódio é Mergulhando na Lixeira, que assim, esse episódio é extremamente bizarro, mas esse é o meu favorito até agora. E tudo começa com a Izzy, a Sunny e o Hit assistindo uma competição de mergulho. E enquanto isso, a Izzy estava tentando achar alguma peça que encaixasse no abajur da Sunny. Mas tinha que ser especificamente uma peça redonda. Então ela causa a maior baderna na cidade tentando achar alguma coisa que encaixasse. Até que ela simplesmente resolve mergulhar numa lixeira para conseguir achar. E ela ainda por cima canta uma música sobre como o lixo é legal. Assim, eu disse que eu não gosto muito da dublagem de Terrier Tale, mas eu preciso admitir que a dubladora da Izzy fez um bom trabalho. Até que ela finalmente acha uma peça circular, que encaixa no abajur. E fica por isso mesmo. Como eu disse, eu gosto mesmo desse episódio por causa da música, porque o resto é muito bizarro. Também vale a pena citar o episódio Sunny Day Diners, onde a Sunny fica toda orgulhosa, pois ela preparou uma mesa de café da manhã gigantesca para os amigos dela. Porém, eles chegam, dão uma mordida e vão embora, deixando a Sunny muito chateada, pois eles não querem passar tanto tempo com ela, até que ela decide marcar pra eles fazerem uma caminhada. E por acaso, enquanto a Sunny estava esperando os outros chegarem, a Izzy acaba aparecendo, mas ela tinha esquecido que elas iam fazer uma caminhada. E quando o Hit, a Zip e a Pip percebem que eles esqueceram da caminhada, eles chegam em casa e percebem que a Sunny e a Izzy foram sem eles. E elas acabaram se perdendo. E aí os três que restaram vão lá caçá-las. Porém, eles também ficam perdidos. E o episódio termina com eles em volta da fogueira no meio do mato. E o meu segundo episódio favorito é o Perdido na Tradução, onde o Hit está numa caçada para achar umas frutinhas, até que ele simplesmente percebe que eles têm um arbusto dessas frutinhas no quintal da casa deles. Porém, quando ele e a Sunny vão colher as frutas, eles percebem que ela já está sendo disputada pelos guaxinins e as lesmas. Então o Hit, para evitar que as duas espécies entrem em conflito, resolve criar um cronograma, onde as lesmas podiam pegar as frutas em um dia e os guaxinins no outro. Porém, nenhuma das duas espécies quer respeitar o cronograma. E o Hit finalmente interfere e obriga as duas espécies a conversarem e resolverem seus problemas. E isso realmente dá certo. Mas, no final,
eles se unem contra um mal maior, expulsar o Hit e a Sunny do quintal deles, pra eles não pegarem suas frutas. Eu acho esse episódio bem legal, até porque descobrimos um fato muito interessante sobre o Hit, que ele consegue traduzir a língua dos animais, que nem a Fluttershy, o que pode reforçar a teoria de que talvez eles são parentes, fica aí a dúvida. E temos mais um episódio sobre lixo, o Another Pony Trash, onde a Sunny lê no noticiário falando que Maritime Bay está cheia de lixo, mas quando ela vai revisar, ela percebe que o lixo não é o único problema da cidade. Também tem vários problemas de trânsito, pessoas que não sabem como usar paus de selfie. Então ela monta uma equipe de limpeza para tentar ajeitar a cidade, porém é quase impossível, pois tem muito lixo, e sem falar que os 5 estavam sozinhos, então ia ser mais complicado. Mas não por muito tempo, pois uma multidão chega neles e fala que eles viram um vídeo que a Pippi fez sobre a situação da cidade, e eles decidiram ajudar. E ao final do dia, quando a cidade estava toda limpa, a Sunny declara que em todos os anos, eles iam organizar o dia da limpeza. Eu não sei porquê, mas os roteiristas de Fairy Tail gostam do episódio sobre lixo. Temos o episódio Oh My Bananas, em que a Sunny fica extremamente chateada, pois acabaram filmando ela em um momento muito vergonhoso, envolvendo bananas, e postaram na internet, e agora tá todo mundo falando da humilhação dela. Porém, a Pippi foi esperta, e resolveu, junto com a Sunny, meio que usufruir dessa fama, pra Sunny não se sentir tão mal. E temos o episódio Pais de Dragão, onde é praticamente o Hit quase tendo um colapso, porque ele tem que cuidar do Spark, e enquanto isso a Misty fica perseguindo os dois, pois a Opaline precisava de bafo de dragão, e eu achei esperto eles terem colocado isso na série, já que no especial do Make Your Mark, a Opaline também precisava de bafo de dragão. Assim, em tese eu gosto desse episódio, ao mesmo tempo que eu não sou muito fã dele. Eu gosto porque o Spark é realmente muito fofo, e também por causa da Misty, pois essa é a primeira vez que vemos ela em 2D, mas é um episódio inteiramente dela sofrendo. E sei lá, eu detesto esse conceito de personagem que só serve pra ser um saco de pancada. A minha conclusão final: bom, Fairy Tail é uma série ok, mas a série em si não me ofendeu como fã de My Little Pony. Eu acho ela legalzinha. Agora eu quero que você comente. Pra você, quais são os 5 melhores e os 5 piores episódios de Fairy Tail? Eu leio todos os comentários, comenta à vontade. E o episódio de hoje, por muitos é considerado o melhor episódio, enquanto por outros é considerado o pior, que é o famoso 100º episódio de My Little Pony, que também ficou conhecido como o episódio que faz homenagem aos fãs de My Little Pony. Mas será que os fãs realmente se sentiram homenageados com esse episódio? Pois até hoje eu vejo muito fã enraizado de My Little Pony que odeia esse episódio. Mas será que tem algum motivo plausível do porquê ter pessoas que não gostam desse episódio? Ou é só um bando de mimimi? É o que vamos descobrir. Eu não quero soar aqui nenhuma mendiga de likes, mas por favor, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque isso me ajuda bastante. Agora que a mendigagem já foi feita, vamos começar. O episódio em questão se chama Uma Fatia de Vida, ou Um Pedaço da Vida, em uma tradução mais literal. Em inglês o episódio se chama Slice of Life, que é tipo uma expressão nos Estados Unidos, que é praticamente quando você acompanha de perto um pouquinho da vida de outra pessoa. E como eu disse anteriormente, esse é o 100º episódio da série inteira. E é claro que os roteiristas queriam fazer alguma coisa especial pra comemorar, pois tem desenhos por aí que não passam nem no 30º episódio. E por causa disso, ao invés de fazer, sei lá, um especial de meia hora, ou um episódio de 2 partes, não. Eles fizeram um episódio inteiramente dedicado aos fãs de My Little Pony, dando foco principal aos personagens que a fandom tanto gosta, tipo a Derp, o Dr. Ruvis, Lyra, Bombom, etc. O episódio em geral tem notas boas dos críticos, mas alguns fãs ainda criticam muito esse episódio, só que de uma maneira bem negativa. E eu vou fazer um pequeno resumo do episódio. Caso você não queira escutar, só pule pra essa parte do vídeo. O episódio começa com a Matilda e o Simplório. Sim, aquele mesmo casal de mulas que apareceu na 2ª temporada. E aqui eles estão super animados, pois o casamento deles já tem data marcada. Porém, a Matilda vai dar uma olhada melhor nos convites e percebe que eles estão marcados para o dia errado. E como eles já distribuíram todos os convites, eles vão ter que adiar o casamento para mais cedo. E depois descobrimos que a responsável pela confusão dos convites foi a Derp, e a mesma se mostra arrependida pelo acontecimento, e ela vai desabafar com o Dr. Ruvis. E ele leva ela pro laboratório dele, e ele fala que ele precisa arranjar uma solução pro problema. Então ele tenta desesperadamente pedir ajuda pra Harriet pra alguma coisa, só que ela não tá em casa, então ele pede ajuda pra DJ, que por algum motivo muito específico leva ele pra uma pista de boliche. E ele encontra o grupo dos caras legais e pergunta pra eles o que ele deveria fazer pra ter um terno legal que nem o deles. E aí é revelado que ele só queria ajeitar o terno.
E eles falam alguma coisa relacionada a ele entrar no grupo, ou fazer um strike, sei lá, eu não entendo de boliche. E daí corta pra uma cena das Mini-Six tendo que enfrentar um abelhurso. E o povo de Ponyville tá cagando pra isso, pois eles só ficam olhando uma tipo, ah, nossa, legal. E enquanto isso, a Matilda vai pedir ajuda pra Amethyst Star pra organizar a festa de casamento, já que a Twilight não estava disponível. E eu diria que essa foi uma cena meio desnecessária, já que ela não agrega em nada pro episódio. E daí depois a Depp vai pedir ajuda pras garotas da floricultura, pra ela conseguir as flores do casamento, pra ela tentar pelo menos se redimir com o casal, só que elas estão muito ocupadas fazendo drama à toa, então ela tem que arranjar alguma outra maneira de trazer flores. E daí corta pra uma cena da Larry e da Bombom, arrumando a decoração do casamento. E elas estão lá jogando conversa fora, até que a Lara toca no assunto do abelhurso. E a Bombom fica meio estranha quando ela fala sobre isso. E a Bombom revela o seu segredo, de que na verdade ela é uma espiã secreta, e que o nome real dela era Sweet Drops, e não Bombom. E que ela foi contratada pela Princesa Celestia para lidar com esse tipo de monstro que invade a Ponyville. Sendo que em nenhum dos outros episódios em que esses monstros aparecem, ela tava lá pra ajudar. E a Lara fica pé da vida. Mas a Bombom vem com todo aquele papinho mole falando que ela não precisava se preocupar, que elas sempre seriam amigas e tal, e vai embora. Mas a Lara ainda fica chateada. Aí corta de novo pro Ruvis e pra Derpy no boliche, que sinceramente pra mim essa foi uma das cenas mais necessárias de todo o episódio. E daí é mostrada a Matilda no spa. E ela se mostra bem preocupada com esse negócio do casamento, mas ela é logo tranquilizada pelo Steve. Sim, aquela mesinguia do primeiro episódio. E ele começa a falar que esse é um dia especial e tal, mas aí depois ela fica estressada de novo, pois ele começa a colocar muita pressão na cabeça dela. E agora temos o que eu considero como a melhor cena do episódio, em que é mostrado um pouquinho da vida cotidiana da DJ com a Octavia. A Octavia está praticando a música pro casamento, só que ela acha esse tipo de música muito monótona, até que a DJ começa a dar uma animada nas coisas. E mistura música de casamento com música eletrônica. E as duas começam a fazer tipo um remix ali, até que elas percebem que elas estão atrasadas pro casamento. Então a DJ pega a caixa de som enorme dela e leva a Octavia pro casamento. E no caminho elas vão esbarrando com um montão de gente aleatória na rua. Até que, por fim, todo mundo tropeça no cetro da Twilight. Sim, aquele mesmo que virou meme. E aí nos é mostrado que o Gunther, o jacaré da Pink Pie, é um grande filósofo. O que é a vida? Nada mais do que a procura sem fim de uma Cute Mark? E o que é uma Cute Mark? A não ser uma lembrança constante de que um mero ataque de um urso abelhudo nos separa do esquecimento. E a situação do coitado do crocodilo, com o flanco sempre em branco, destinado a um mergulho existencial no rio da vida, em direção a um destino desconhecido. Mas de qualquer forma, todo mundo chega na prefeitura e o casamento rola. E as Mini-Six são trancadas pra fora. E também aparecem algumas ceninhas antes do casamento começar, tipo da Celeste e da Luna discutindo sobre o presente de casamento que elas esqueceram de trazer, a Lara Bombom fazendo as pazes, o Shiny Armor fazendo drama, e o Steve dando uma nova peruca pro Simplório. E o casamento rola, e todo mundo vive feliz pra sempre, menos as Mini-Six, que elas tiveram que assistir o casamento pela janela da prefeitura. Mas enfim, esse episódio não vai agradar todo mundo que assistiu, é claro, mas eu acho que foi boa a intenção de tentar homenagear os fãs de My Little Pony. Esse episódio é tão detestável que ele mereceu um vídeo solo. É o dragão disputado. E em uma sinopse bem rápida, antes da gente ir pra análise, o episódio é sobre a Harriet sentindo ciúmes do Spike, já que ele começou a andar com a Gabi, o grifo, e parou de fazer companhia pra Harriet, e ela fica meio que com saudades disso. Falando assim, não parece um episódio tão ruim. Na série temos 1 milhão de episódios com uma sinopse parecida, mas vai por mim. Daqui pra frente, só ladeira abaixo. O episódio começa com a Harriet invadindo o quarto do Spike de manhã cedinho. Calma, eu não estou atacando diretamente a Harriet, mas sim as atitudes que ela toma nesse episódio específico. Até que um monte de morcegos começam a ir atrás delas. Daí a Harriet vai pedir ajuda pra Twilight, e ela lembra. E por causa dessa suposição, a Harriet compra um monte de coisa que o Spike gosta, e ela também decora um discurso de desculpas por algo que ela não sabe que fez. A Harriet já estava pronta para começar o discurso de desculpas, até que ela descobre que não tinha nada de errado entre ela e o Spike. Ele apenas revela que ultimamente ele estava querendo passar mais tempo com a Gabi, a nova amiga dele, pois ela teria que passar um tempinho em Ponyville a trabalho, e ele queria mostrar tudo pra ela. E é nesse momento que vemos uma frestinha de ciúme no olhar da Harriet, pois agora o Spike estava sem tempo para fazer as coisas da Harriet com a Harriet, como ir comprar joias, comprar tecidos, etc. Mas quando eles voltam do passeio, a Harriet percebe que isso não foi o suficiente para afastar o Spike da Gabi. E enquanto eles estão jogando, a Gabi acaba pegando os dois juntos, e ela fica muito chateada, mas não pelo fato de saber do Spike. E o plano da Harriet deu certo. Ela conseguiu afastar o Spike da Gabi, e agora o Spike voltou a fazer compras com ela. Mas ele estava muito triste, e a Harriet percebe isso. Então ela vai pedir ajuda pra Twilight sobre toda essa situação. E as duas conversam sobre o que seria melhor pro Spike, e a Harriet vai lá e solta essa. Mas só porque o Spike fez uma nova amiga, não significa que ele deixou de ser seu. Eu sei disso, mas agora eu tenho que dividir. Sim, o elemento da generosidade
falou isso. Até que o Spike também chega lá. Então ela vai lá, pede desculpas e faz os dois se entenderem. E o episódio termina com a Harriet, Pinkie Pie e Spike minerando juntos. Olha, eu tenho muitas coisas pra reclamar em relação ao episódio. Seja as expressões exageradamente feias da Harriet nesse episódio, os erros de dublagem. Mas a única coisa que eu vou realmente reclamar é o fato de que eles pegaram tudo que a Harriet já viveu e aprendeu durante a série e jogaram no lixo. E fãs da Harriet, acalmem-se. Esse vídeo não é feito para atacar a personagem em si, mas sim para julgar as atitudes dela nesse episódio específico. Pois ele passa muito dos limites. Pois independente de quantos episódios ou quais episódios de My Little Pony você já assistiu, a Harriet sempre foi retratada como um amorzinho. Ela é meio arrogante às vezes? É. Mas ela sempre foi muito bondosa. Mas esse episódio ignora absolutamente tudo que conhecemos sobre a Harriet. Pois nesse episódio específico, ela tá egoísta, birrenta, fica tratando todo mundo mal sem nenhum motivo, enquanto em qualquer outro episódio da série, ela é totalmente diferente. Então uma dica que eu dou pra vocês, fãs novatos de My Little Pony, não baseiem os seus pensamentos sobre a Harriet nesse episódio, pois pra mim esse episódio podia ser apagado da face da terra. E do nada, enquanto eu tava dormindo, me bateu uma vontade de fazer review de um episódio que eu nunca mencionei antes no canal. Eu acho que no máximo eu só usei trechos desse episódio pra ilustrar algum vídeo, ou algo parecido. Já vou me adiantando em falar que esse episódio é da 4ª temporada, pois tirando os 2 primeiros, os 2 últimos, e aqueles episódios dos objetos da Árvore da Amizade, os episódios dessa temporada são bem esquecíveis. Só tem 1 ou 2 episódios que o povo assiste por entretenimento, e não por continuidade. Um desses episódios que foi esquecido no churrasco é o Testando 1, 2, 3. Mas ele passa uma mensagem deveras interessante. Na época isso passou despercebido, mas como esse assunto tá em alta hoje em dia, eu resolvi analisar esse episódio hoje. Esse é o 21º episódio da 4ª temporada. Fazendo um resumo bem resumido, antes da gente ir pra análise, a Rainbow Dash precisa fazer uma prova de história pra poder entrar nos Wonderbolts, só que ela não sabe nada da matéria, então a Twilight se oferece pra ajudá-la a estudar. Calma, eu sei que acontecem mais coisas no episódio, e são essas coisas que vamos ver agora. O episódio começa com a Twilight lendo na porta de casa, até que a Rainbow Dash passa voando muito rápido bagunçando suas coisas. E a mesma, no caso a Twilight, já revela sua frustração e vai conversar com Rainbow Dash. Mas ela não está brava pela bagunça causada, mas sim porque a Rainbow Dash não estava estudando para um teste de história que ela teria que fazer em breve. E por aqui mesmo já percebemos a clara falta de interesse da Rainbow Dash em relação ao teste. A Twilight também percebe, então resolve ajudar a Rainbow Dash a estudar para a prova. Caso eu não tenha mencionado, esse é um teste de história sobre os Wonderbolts. Então, durante o episódio, temos uma pequena palhinha do porquê os Wonderbolts existem. Desde quando eles foram criados, o porquê eles foram criados, a sua repercussão, etc. Mas voltando à análise, a Twilight fica muito empolgada e usa vários métodos de ensino para ajudar a Rainbow. Mas nada parecia funcionar, já que a Rainbow Dash não estava interessada em aprender sobre o assunto, constantemente se distraía e atrapalhava a Twilight. Isso fez com que ela se irritasse e botasse a Rainbow Dash para responder várias perguntas sobre a matéria. Então Rainbow Dash percebe que não sabe nada sobre história e começa a se desesperar. Isso causa uma discussão entre as duas, já que a Rainbow Dash colocava a culpa na Twilight, falando que ela não estava ensinando direito, e a Twilight estava refutando, já que a Rainbow Dash que não estava prestando atenção nas aulas. Então a nossa alma caridosa, vulgo Fluttershy, propõe uma ideia para ajudar a Rainbow Dash. Então é mostrado que a partir desse ponto, cada uma das Mini-Six quer usar uma técnica de estudo diferente. A Fluttershy monta uma peça, Pinkie Pie canta um rap, a Harriet faz as outras Mini-Six usarem trajes históricos, e a Applejack fica falando sobre maçãs. E é claro que métodos tão diferentes iriam gerar opiniões diferentes. Então todas começam a discutir. A Rainbow Dash não aguenta a pressão e foge se achando a pessoa mais burra do mundo. Enquanto a Twilight tenta acalmá-la, ela acaba descobrindo uma habilidade bem diferenciada da Rainbow Dash. Pois ela disse que enquanto elas conversavam, ela ficou observando o que os pôneis ao seu redor estavam fazendo. Então ela conseguiu observar e decorar o que cada um deles fez enquanto elas estavam conversando e voando. Então a Twilight usa isso a seu favor. Então enquanto as duas voavam e conversavam, ela pediu para que seus amigos ensinassem todos os acontecimentos importantes da matéria da prova. E isso realmente funciona, já que a Rainbow Dash passou no teste. Tá, então qual é a tal lição tão identificável que o episódio traz? É simples. Em um resumo bem resumido, pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Pois, como foi mostrado no próprio episódio, a Twilight perdeu a paciência com muita facilidade, já que os métodos de estudo dela não funcionavam com a Rainbow Dash, que no caso eram aquelas coisas bem de escola mesmo. E sim, eu sei que tem gente que gosta de estudar desse jeito, e não tem problema. O problema mesmo é quando uma pessoa que não gosta de estudar desse jeito é forçada a estudar desse jeito. Pois no episódio a Twilight tenta usar esses métodos, só que como vimos a Rainbow Dash gosta de aprender de um jeito mais descontraído.
voando por aí e fazendo anotações mentais. E não é só isso, pois é mostrado que tem vários e vários jeitos de aprender. Com música, com moda, com teatro. Qualquer coisa que você goste pode ser usado pra você aprender alguma coisa. E como eu acabei de mencionar na análise, a Rainbow Dash se acha muito burra por não ter aprendido com nenhum desses métodos, sendo que, como eu disse, ela tem o próprio método de aprender, por isso que os outros não funcionavam pra ela. Pelo que eu me lembro, tem um curta/música de Equestria Girls que fala sobre um tema parecido, que é sobre a Saitoy tentando ajudar as amigas dela a estudarem por um teste. Então ela resolve usar coisas que elas gostam pra ensiná-las a estudar e realmente dá certo. Eu mesma me enquadro nesse tipo. Eu vejo muitos por aí falando que o episódio Festa para um Só é um dos episódios mais perturbadores de My Little Pony, por causa de uma mísera cena que não dura nem 10 minutos, mas vai por mim. Tem um episódio inteiro que consegue ser assim uns 200% mais assustador e perturbador do que essa cena, que nos rendeu vários memes, milhares de memes, e uma personagem que pode ser tão forte quanto a Picamena. Eu estou falando do episódio Lição Zero, vulgo o episódio da Twilight Psicopata. Lição Zero é o terceiro episódio da segunda temporada, e o episódio gira em torno da Twilight ficando obcecada em criar algum problema de amizade, pra assim ela poder mandar um relatório pra Celestia, já que ela tinha esquecido de mandar naquela semana. Porém, as coisas dão terrivelmente errado quando a Twilight toma uma decisão imprudente. O episódio até hoje é muito elogiado e muito lembrado também pelos fãs, pelo fato dele ter vários momentos memoráveis e até engraçados, ao mesmo tempo que ele tem várias cenas perturbadoras, que podem ou não causar um friozinho na espinha. Mas agora vamos para uma review mais detalhada do episódio. O episódio começa com Twilight e Spike tranquilamente na biblioteca, fazendo uma lista das coisas que eles precisariam fazer durante o dia. Porém, quando eles finalmente acabam, o Spike acaba lembrando a Twilight de que eles não tinham mandado nenhuma lição de amizade pra Celestia durante aquela semana. E a Twilight, no exato momento, fica desesperada, com medo das possíveis consequências que isso poderia lhe trazer. Então a Twilight se vê determinada em achar qualquer problema de amizade que fosse pra mandar a carta pra Celestia, antes que o dia acabasse. Enquanto ela procura, ela acaba escutando o choro da Harriet. E a mesma diz que aconteceu com ela a pior coisa de todos os tempos, que era apenas ela fazendo drama porque tinha perdido uma fita. A Twilight está super ansiosa pra ajudar, só que segundos depois a Harriet acaba achando o tal acessório, não precisando mais da ajuda da Twilight. Aí a Twilight caça mais um pouco e acaba descobrindo que a Rainbow Dash está com um comportamento meio estranho, pois ela estava destruindo o celeiro da Applejack, enquanto a mesma estava escondida numa trincheira. A Twilight chega querendo colocar um pouco de juízo na cabeça da Rainbow Dash, porém ela vai perguntar pra Rainbow Dash por que ela estava fazendo aquilo, e ela admite que foi a Applejack que pediu pra ela destruir o celeiro velho, pra que ela pudesse construir um novo. Então a Twilight falhou miseravelmente mais uma vez, até que ele encontra a Fluttershy, que estava lutando contra um urso. Só que antes que a Twilight pudesse fazer qualquer coisa, ela acaba descobrindo que a Fluttershy estava apenas fazendo massagem no urso. A essa altura do campeonato, a Twilight já está ficando desesperada, pois já passou metade do dia e ela não achou nenhum problema de amizade pra ela resolver, então as paranoias dela voltam com força, ao ponto dela achar que um grupo de potrinhos estava rindo da cara dela, sendo que eles estavam apenas brincando, vivendo a vida normalmente, mas o Spike chega e interrompe os pensamentos da Twilight, falando que eles estavam atrasados por um piquenique com as outras Mini Six. Porém, quando ela chega lá, ela tenta explicar para suas amigas sobre sua preocupação, porém elas não dão tanta importância para isso, fazendo com que a Twilight fique muito revoltada. E então ela volta pra casa, mais maluca do que já estava, até que ela tem uma não tão brilhante ideia. Ela acaba encontrando as Crema Crusaders que estavam no meio do campo brincando, e oferece a elas uma boneca velha. E o plano real dela era fazer com que as três brigassem pela boneca. Porém, nenhuma delas não quer nem chegar perto do brinquedo. E então ela jogou um feitiço na boneca, que fazia com que qualquer um que olhasse pra boneca ficasse apaixonado por ela. E daí começou o caos, pois as três começaram a brigar pela boneca. A Twilight de início fica feliz ao ver que o feitiço realmente funcionou, mas ela não consegue conter a briga, pois o feitiço é muito forte. Até que ela decide pedir ajuda pro Big Macintosh, que até consegue tirar a boneca das três, mas ele também se apaixona por ela, igual a todo mundo ao redor. E em um piscar de olhos, toda a cidade estava brigando por causa de um objeto. E a situação fica tão feia que a própria Princesa Celestia teve que ir pra acabar com toda essa confusão. E as duas vão conversar sobre todo esse incidente, até que as amigas da Twilight começam a defendê-la, falando que ela era uma amiga ótima e não merecia nenhuma punição. E a Celestia aceitou de boa. E no final elas aprendem que você não deve ignorar as preocupações dos seus amigos. Como eu disse no início, pelo fato do episódio ter várias cenas perturbadoras, pra falar no mínimo, ele é a fonte de vários memes. E antes do vídeo acabar, eu acho que seria interessante a gente citar algumas curiosidades sobre o episódio. Primeiro, um fã gringo de My Little Pony levou 7 horas só pra conseguir fazer uma réplica exata da boneca que aparece no episódio. E segundo, é um erro de animação, pois no início do episódio, aparece a Twilight indo pegar uma encomenda de cupcakes. Porém, ela acaba reparando que os cupcakes estão com muito glacê. Então ela pega uma espátula e começa a tirar tudo, deixando os cupcakes praticamente sem nada.
Porém, segundos depois, aparecem os cupcakes cheios de glacê de novo. E ainda por cima estavam na cor errada. Olha, eu nem sou fã de cupcakes. Mas se for pra comprar esses cupcakes mágicos, em que você tira o glacê e ele cresce de novo, aí eu vou querer comprar uns 20. I bought you some last night.